Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Mandar um forte abraço para todos vocês que diariamente estão acompanhando a mensagem, que escrevem aqui no canal. Eu amo ler as mensagens de vocês. A Fátima Belém, né, ela escreveu aqui que ela estava viajando e agora ela está voltando, retomando os estudos aqui. Ela faz, sempre quando ela viaja, onde ela está e não tem a internet, quando ela volta, aí ela maratona, né, como se maratonasse uma série, né? Como ela gosta das escrituras e do estudo aqui com a gente. Gratidão. Né? Nós possamos dar valor às coisas espirituais, né? Dedicar tempo, né, para as coisas do Senhor. Gratidão, então, a todos vocês que estão diariamente aqui estudando as escrituras. Hoje nós vamos estudar segundo Nefe, capítulo 5. É o último capítulo, né, da designação do Vem-Segue. Esse capítulo são 34 versículos. Então nós temos aqui hoje, sábado e domingo, 3 dias para terminar esse capítulo. Dá em média aí 11, 12 versículos por dia. Então nossa meta é ler pelo menos 11 versículos hoje, tá bom? Então vamos começar aqui em 2 Nefe, capítulo 5, lembrando do que aconteceu anteriormente, que Leí morreu, né? Então eles tiveram esse tempo de luto, então Nefe ele compartilha esse salmo, né? Muito belo salmo aqui, que nós chamamos de Salmo de Nefe. E agora a gente vai então falar aqui o capítulo 5. É uma parte triste por conta que há uma separação da família. Não por morte, né? Porque Leí já havia morrido, mas a família estava junta. A família de Nefe, de Lamã, Lemuel, estavam todas juntas. Porém, aqui chega num ponto que eles precisam se separar, né? E Nefe faz essa separação, mas com muita dor no coração, tá bom? Não é fácil aí de se desvincular dos familiares. Vamos ver então o que que aconteceu, por que que ele tomou essa decisão. Aqui, começando no versículo 1, diz assim: ah, Eis que aconteceu que eu, Nefe, muito clamei ao Senhor, meu Deus, por causa da ira de meus irmãos. Mas eis que sua ira contra mim aumentou de tal ponto que procuraram tirar-me a vida. Veja que enquanto os irmãos de Nefe, né, estavam procurando tirar a vida, Nefe ele orava por eles, para que Deus abrandasse o coração dos seus irmãos, né, para que perdoasse. Agora, ao invés, né, deles aclamarem, de acalmar a ira, piorou, intensificou. Agora eles estavam querendo matar Nefe. Já tentaram antes, tá bom? Em outras duas ocasiões registradas aqui na escritura, nós temos vezes que eles tentaram matar Nefe, mas pelo poder de Deus não foi concedido. E aqui então, Nefe ele está clamando ao Senhor para saber, né, o que que ele deve fazer aqui, porque a ira dos irmãos dele aumentou a ponto de quererem tirar a vida dele. Bom, aqui, né, é uma amostra para nós, né? Nós já sabemos o desfecho da história, vai haver a separação, né? Ele vai pegar aqueles que querem seguir a Deus e seguir outro caminho, tá bom? Para estabelecer paz na vida dele, naqueles que querem guardar os mandamentos. Mas a gente tem aqui uma ideia do que é um relacionamento tóxico, que faz mal para a pessoa. Então a pessoa precisa também se desvincular. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Mas primeiro eu vou ler aqui, lá em 1 Nefe, capítulo 7, versículo 16, quando tentaram matar Nefe, né? Lá é a ocasião aqui em que Lamã e Lemuel, Nefe, Sam, eles voltam até Jerusalém para buscar as filhas de Ismael, buscar a família de Ismael para o deserto. Enquanto eles estavam vindo para o deserto, né, para junto de seu pai, Lamã e Lemuel e alguns filhos de Ismael se rebelaram, né, e queriam voltar para Jerusalém ali, não queriam ir mais descer o deserto ali. E aí Nefe clamou a eles, ensinou as escrituras, e eles se zangaram com Nefe e amarraram Nefe para que ele fosse devorado por animais no deserto. Eles iriam abandonar Nefe amarrado ali para que animais selvagens o comessem. Então essa foi uma tentativa de tentar matar Nefe ali, mas Nefe, com o poder de Deus, né, ele clama ao Senhor, né, dizendo: pela fé que eu tenho em ti, dai-me forças para rebentar, né, me livrar dessas cordas, e ele é libertado das cordas ali por meio da fé. Então essa foi uma tentativa que eles fizeram de matar Nefe. A outra está lá em 1 Nefe, capítulo 17, versículo 48, quando ele estava para construir o navio,
os irmãos dele se zangaram com Nefe ali por conta da palavra do Senhor, e eles queriam jogar Nefe nas profundezas do mar e matá-lo. Se não fosse o poder de Deus também que estava sobre Nefe, quando eles vieram deitar-lhe as mãos, Nefe falou: não me toqueis, porque eu estou cheio do Espírito do Senhor, e aquele que me tocar vai definhar como uma cana seca. E aí eles ficam receosos e não tocam, né? E depois Nefe estende a mão sobre eles, e Deus dá uma sacudida neles para que eles possam trabalhar e construir ali o navio. Mas veja, pelo menos 2 ocasiões específicas registradas aqui que já tentaram matar Nefe. Só que a diferença agora é que Leí não estava mais. Leí já havia falecido, né? Então agora eles estavam determinados a matar Nefe ali. Não havia mais o pai como um obstáculo para defender o filho Nefe ali. Tá bom? Então a gente vê sobre isso. Bom, eu separei aqui também, né, já que aqui está falando sobre uma separação, né, na questão de que o Senhor vai pedir para que Nefe se separe de seus irmãos, né? Embora seja família, né, ainda assim, nessas condições aqui, que está ameaçando a própria vida de Nefe, sim, nesse caso deve haver uma separação, tá bom? Eu peguei aqui na conferência de abril de 2022, eu peguei aqui o discurso do presidente Nelson, né? O tema do discurso dele é o poder do ímpeto espiritual. Aqui nesse discurso, ele fala sobre que nós não somos responsáveis por ações de outras pessoas, mas nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Eu vou ler um pedaço aqui do discurso dele, porque fala sobre isso, sobre conflitos, né? E aqui a gente está vendo um conflito familiar, né? Irmãos querendo matar Nefe, né? Os próprios irmãos querendo matar ele. Então, a gente vai ler aqui um pedaço do discurso do presidente Nelson. Diz assim, deixa eu ver... Nenhum de nós pode controlar as nações ou ações de outras pessoas ou mesmo membros de nossa própria família, mas podemos controlar a nós mesmos. Meu convite hoje, queridos irmãos e irmãs, é que encerrem os conflitos que inflamam seu coração, seu lar em sua vida. Enterre todas e qualquer inclinação de ferir outras pessoas, seja o seu temperamento e sua língua afiadas em um ressentimento contra alguém que tenha oferido. O Salvador ordenou que oferecêssemos a outra face, que amássemos nossos inimigos e orássemos por eles e pelos que nos maltratam. Pode ser terrível e difícil livrar-nos da raiva, que parece tão justificada. Pode parecer impossível perdoar aqueles cujas ações destrutivas feriram pessoas inocentes. Contudo, o Salvador nos admoestou a perdoar todos os homens. Somos seguidores do Príncipe da Paz. Agora, mais do que nunca, precisamos de paz, e somente Ele pode conceder. Como podemos esperar que exista paz no mundo quando nós, individualmente, não buscamos paz e harmonia pessoal? Então, a paz começa dentro de nós, né? Buscar essa harmonia dentro de nós, essa paz. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, né? O que eu sugiro não é fácil, porém, seguidores de Jesus Cristo devem dar o exemplo para o mundo inteiro para que o mundo inteiro possa seguir. Imploro que façam tudo o que puderem para encerrar conflitos pessoais que no momento estejam acontecendo em seu coração e em sua vida. Então esse discurso do presidente Nelson aqui, ímpeto, né, espiritual, fala sobre conflitos, né, de familiares. É muito bom esse discurso, né, e foi o que ele compartilhou conosco na conferência ali. Vamos continuar aqui o nosso estudo no versículo 3. O versículo 3, né, Nefe continua falando ali sobre os seus irmãos que estavam tentando tirar-lhe a vida. Sim, murmuravam contra mim, dizendo: nosso irmão mais jovem pensa em exercer domínio sobre nós, e tivemos muitas aflições por sua causa. Portanto, matemo-los agora,
para que não nos aflinja mais com suas palavras. Pois eis que não permitiremos que ele seja nosso chefe, pois compete a nós, que somos os irmãos mais velhos, governar este povo. Ora, não escrevo nessas placas tudo quanto murmuraram contra mim. Basta dizer que procuraram tirar minha vida. Então aqui é algo recente que havia acontecido ali, que eles tentaram tirar a vida de Nefe, já haviam planejado isso, e agora Leí não estava mais lá. Então eles estavam determinados a matar Nefe ali e governar todo o povo ali, tá bom? Então é uma parte bem triste. Então chegou nesse ponto, né, de quererem tirar a vida dele. Então é um risco para a própria vida de Nefe, para aqueles que adoravam a Deus. Então ele vai haver essa separação, é o que ele vai buscar ao Senhor ainda, né? O que ele deve fazer. O versículo 5 aqui, ó. E aconteceu que o Senhor me advertiu para que eu, Nefe, me afastasse deles e fugisse para o deserto, com todos os que quisessem seguir-me, né? Então o próprio Senhor ordenou essa separação. Isso significa que mesmo a vida de Nefe tendo corrido perigo, ele ainda foi buscar o Senhor para saber o que ele deveria fazer. Em meio, né, a esse relacionamento tóxico familiar ali que estava acontecendo. Então o Senhor pede para que haja essa separação aqui nesse momento. Vamos lá, aqui, né, quando falou de separação aqui dos irmãos, né, um pensamento me veio à mente que é famílias eternas, né? Então é muito difícil cortar esses laços aqui, como Nefe e seus irmãos. Aí eu peguei aqui em Mateus capítulo 19, né, já que está falando de conflitos familiares, separação, né, eu peguei a parte aqui que os fariseus disseram a Jesus Cristo, né, que Moisés mandou dar carta de divórcio, divorciar. E Jesus Cristo estava ensinando que no começo não era assim, que Deus ordenou ali que homem e mulher se juntassem, né, e que fosse uma só carne. E aí lá no versículo 7, Mateus 19, 7, disseram-lhe então eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, observa, né, que o Senhor fala, olha, não foi Deus que inventou o divórcio. Moisés, ele falou para ter o divórcio, mas era por conta da dureza do coração das pessoas, por causa de maltratos, né? Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento abusivo. Existe abusos psicológicos, né, depreciação da pessoa, de maneira que a pessoa caia numa depressão, coisa assim. Então, relacionamento tóxicos é muito ruim, né? E fica muito difícil, né? Tem que analisar um caso. Só quem tá ali no relacionamento mesmo, que sabe o número do sapato, se tá apertado ali, né? Só a pessoa sabe o que tá vivendo ali naquele momento. Então, é uma decisão que a pessoa precisa tomar com o Senhor, né? A maioria dos casos, acredito eu, né, que resolve-se com arrependimento, né? Com arrependimento ali. Mas, conforme o presidente Nelson estava falando aqui, nós não controlamos ações de outras pessoas, tá bom? Então, é bem complicado essa parte. Bom, aqui, o Senhor Jesus, então, né, em Mateus 19, ele fala que no princípio não foi assim, né? Que na verdade não foi ele que inventou o divórcio ali. Mas quando ele explica, né, aos discípulos ali a condição do casamento, porque o casamento ele traz certas responsabilidades também. É ótimo ter um casamento, mas traz atribuições e responsabilidades. E quando Jesus explica essas responsabilidades aqui, né, os discípulos dizem para ele lá no versículo 10: e disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar-se, né? Fala, é melhor não casar, né? Se é assim. E ele, porém, disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aquele a quem foi concedida. Fala, nem todos são prontos para o casamento, né? Para esse relacionamento que deve, né, durar para a eternidade. Tá bom? Esse é o nosso propósito aí. Bom, falando ainda sobre conflito familiar, a separação, eu lembrei também aqui em Gênesis capítulo 13, quando Abraão tem que se separar, né, de Ló ali, do seu sobrinho, porque eles tinham muitos bens, e aí os seus empregados começaram a brigar, o pasto não era suficiente, né,
para tanto o gado de Abraão como o gado de Ló. Então, em alguns aspectos, a separação é necessária. Né? Deixa eu acompanhar com vocês aqui, ó, Gênesis 13, versículo 8. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te, pois, que aparte-te de mim, ou seja, que se separe de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Jó os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E aí Jó escolhe, né, onde o pasto era mais amplo ali, escolhe aquela parte ali para ele. Mas veja que Abraão, ele fala, não haja contenda entre mim e você, nós somos irmãos, né? Então a gente, se é necessário haver uma separação, vamos fazer. Você fica de um lado, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas a gente não vai brigar, né? Ou como estava acontecendo aqui, Lamã e Lemuel planejando matar Nef, né? Isso que não deve ocorrer. Continuando aqui, lá em 2 Nef, capítulo 5, vamos lá no versículo 6 aqui em diante. Portanto, aconteceu que eu, Nef, levei comigo minha família, e assim como a família de Zorã e sua família, Sam e meus irmãos mais velhos, né? O Sam era mais velho que Nef, e sua família, e Jacó e José, meus irmãos mais jovens, e também minhas irmãs, e todos os que quiseram acompanhar. Todos os que quiseram acompanhar foram os que acreditavam nas advertências e revelações de Deus. Portanto, deram ouvido às minhas palavras. Eu acho que todo esse grupo, né, que estava com Nef via, né, as injustiças ali feita por Lamã e Lemuel a Nef, e que a razão deles odiarem Nef era por conta da palavra de Deus, por quererem viver uma vida dissoluta, né, sem ter nenhuma recriminação ali sobre os seus atos. Então todos eles reconheceram isso. Versículo 7 aqui em diante: E tomamos nossas tendas e tudo o que nos foi possível e viajamos no deserto, pelo espaço de muitos dias. E depois de termos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas. E meu povo quis dar ao nome do lugar de Nef, portanto nós chamamos Nef. Também o versículo 9 e 10 diz aqui: E todos que estavam comigo decidiram chamar-se a si mesmo de povo de Nef, e esforçamo-nos para guardar os juízos e estatutos e mandamentos do Senhor em todas as coisas de acordo com a lei de Moisés. Aqui, né, todos eles chegaram no local e deram o nome desse local de Nef, e depois todos eles quiseram ser chamados de povo de Nef. Nef, ele estava como sendo o profeta e guiando todo aquele povo ali, né? Então é fácil entender. Mas o nome Nef também tem a tradução de agradável, né? De belo, né? Então, o povo belo, né? Seria o povo agradável, o povo que guarda os mandamentos do Senhor. Essa é a intenção aqui do povo quando eles colocam, né? Chamam a si mesmo de povo de Nef aqui. Versículo 9 e 10 e também o 11, para nós finalizarmos aqui. E todos os que estavam comigo decidiram chamar... eu já li o 9... Já li o 9 e o 10, tá faltando só o 11 aqui, vamos finalizar com o 11. O 11 diz assim: E o Senhor estava conosco e prosperamos muito, porque plantamos semente e nossas colheitas foram novamente abundantes, e começamos a criar rebanho, manadas e animais de toda a espécie. Então veja, né, que a consequência deles estarem vivendo os mandamentos era receber as bênçãos do Senhor em abundante. Tudo que eles plantavam, davam em abundância ali. Bom, finalizando aqui, é muito importante o perdão, né? Eu peguei aqui a definição da palavra perdão, né, no dicionário, significa desculpar, relevar, né? Ou deixar para lá ofensas e dívidas, né? Que a pessoa possa dar. Agora, essa palavra aqui, né? Que é perdoar, o final significa doar, né? Que é o mesmo sentido da palavra de doar. Doar significa, aqui também no dicionário, transferir de modo legal e gratuito bens ou vantagens a outros, né? Então, isso significa fazer uma doação gratuitamente ali. Agora, perdoar tem essa junção das duas coisas, né?
Então, essa palavra perdoar, levando em consideração as duas coisas, seria: eu deixo o direito de estar ofendido gratuitamente. A pessoa me ofendeu. Eu perdoar significa eu deixar, eu tenho o direito de ficar magoado porque a pessoa fez algo, mas eu deixo, eu dou esse direito, eu perdoo, eu tiro esse sentimento, né? Eu dou esse sentimento, sai de mim. Então tem esse sentido também a palavra perdoar, tá bom? E aqui eu marquei outras escrituras, né? Que Jesus Cristo ensina a Pedro. Pedro pergunta: até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus Cristo diz: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Nós sempre devemos perdoar as pessoas, tá bom? Embora Nefe, há uma separação aqui dessa família, né? Mas Nefe, ele vai com pesar no coração, ele ama seus irmãos, tá bom? Então ele perdoa, sempre perdoou seus irmãos de coração aqui, tá bom? Embora haja um afastamento, haja que tenha que cada um ir para um lado, mas que haja o perdão, tá bom? Que você que tem o direito de estar ofendido, doe esse direito. Não, legalmente você está fazendo gratuitamente, doando esse sentimento, no sentido de perdoar e não se lembrar mais dessas ofensas, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.